Olá, meus queridos. Você já percebeu que há momentos na vida em que Deus nos chama para seguir em frente, mas o coração insiste em permanecer preso ao passado? Ficamos olhando para erros, perdas, decepções, pessoas que nos machucam, ou até para tempos que pareciam melhores. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que quem deseja viver os propósitos do Senhor precisa aprender a deixar o passado para trás e caminhar pela fé. Um dos exemplos mais marcantes está em Gênesis, quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra por causa da perversidade daquelas cidades. É uma passagem aí bastante conhecida, das Sagradas Escrituras, que conta ali o destino de Sodoma e Gomorra, por causa da perversidade daquelas cidades. Mas antes do julgamento, o Senhor enviou anjos para retirar Ló e sua família daquele lugar. A ordem foi muito clara: fujam para salvar a vida e olha só, não olhem para trás e não parem em lugar algum da planície. Era uma instrução aparentemente simples, mas cheia de significado espiritual. Deus estava dizendo que eles deveriam abandonar completamente aquela antiga vida, não olhar para trás, desgarrar das coisas do passado, desgarrar dos bens materiais, de tudo aquilo que estava contaminado. Enquanto caminhavam para a liberdade, a esposa de Ló fez exatamente ao contrário. Quantas vezes a gente não faz exatamente ao contrário, A Bíblia diz que ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Aquele olhar não foi apenas um movimento dos olhos, foi a expressão de um coração que ainda estava preso ao passado. Ela deixou o corpo seguir em frente, mas a alma permaneceu em Sodoma. Quantas pessoas vivem exatamente assim? Quantas vezes na nossa vida a gente não faz exatamente assim? A gente ainda continua vivendo ao passado, preso ao passado. Muitas pessoas frequentam a igreja, oram e desejam uma vida nova, mas continuam alimentando lembranças, mágoas, pecados ou desejos que Deus já mandou abandonar. O passado pode se tornar uma prisão quando permitimos que Ele controle as nossas vidas, as nossas decisões. Muitas vezes a gente ainda é controlado pelas coisas do passado. Existem pessoas que vivem presas aos próprios fracassos. Elas dizem assim: eu já errei demais, Deus não pode me usar. Outras vivem presas às ofensas recebidas, não conseguem perdoar e acabam carregando um peso que impede o crescimento, o crescimento pessoal e espiritual, Fica ali agarrada, aquele ressentimento, aquelas coisas do passado. Há também aqueles que vivem das antigas conquistas, acham que o melhor já passou e deixam de experimentar aquilo que Deus ainda deseja realizar em suas vidas, Ainda vivem presos àquelas conquistas lá do passado. Mas se olharmos atentamente, se recorrermos à Bíblia, ela apresenta um caminho diferente. Olha só, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses dessa maneira: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prosseguindo para o alvo. Paulo tinha motivos para viver preso ao passado, e ele nos ensina a prosseguir para o alvo. Qual é esse alvo, senão Cristo? Antes de conhecer Jesus, Paulo perseguiu os cristãos e participou da morte de Estevão. Olha que coisa! Depois de sua conversão, enfrentou perseguições, enfrentou prisões e enfrentou sofrimento. Mesmo assim, ele decidiu não viver olhando para trás. Seu foco estava em Cristo e no prêmio da vocação celestial. Claro, isso não significa apagar a memória ou fingir que nada aconteceu. Não é sobre isso. Significa permitir que Deus cure as feridas e transforme até as experiências mais dolorosas em testemunhos de sua graça.
Deus não desperdiça nenhuma lágrima daqueles que confiam nele. Aquilo que parecia derrota, aquilo que parecia um fracasso, aquilo que parecia uma tristeza, né, pode se tornar instrumento do crescimento espiritual. Já pensou nisso? Né? Transformar tudo isso, pegar tudo isso e transformar num crescimento espiritual. Né? Jesus também falou sobre esse princípio no Evangelho de Lucas. Ele declarou: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Na agricultura da época, que produzia um arado, precisava olhar para frente, para que os sulcos saíssem retos. Né? Se olhasse constantemente para trás, o trabalho ficaria torto. Né? Imagina ali naquele arado, né, tinha que ficar tudo certinho. Né? E a lição espiritual aqui é poderosa. Quem deseja seguir Jesus precisa manter os olhos no Senhor e não nas distrações do passado. Que essa mensagem, né, seja reflexiva, né, que venha trazer uma reflexão para nossas vidas, né, para olharmos para frente, né, deixar o passado para trás, né, olharmos para frente e não sermos igual a mulher de Ló, né, porque de repente vai ter consequências terríveis. Né? Então vamos olhar para frente, vamos mirar o alvo que é Cristo. Amém?